Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Itaguaí. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou dar continuidade nessa aula, nossa playlist aí de aspectos históricos e geográficos da cidade de Itaguaí, que é um dos conteúdos ali presentes, né, para quem vai fazer o concurso aí da cidade na parte de conhecimentos gerais, tá bom? Fica aí comigo, tá aí para você os nossos contatos, o meu Instagram, Joana Faz História, o Expresso Concurso, o e-mail também de contato aí do Expresso Concurso, tá? O Zap, onde você pode estar falando diretamente com o professor Magno, para qualquer dúvida sobre as nossas aulas ou os nossos materiais. E o nosso site www.expressoconcurso.com.br, onde você pode conhecer mais sobre o nosso trabalho e também adquirir os nossos materiais diretamente lá, tá bom? Gente, para vocês aí que vão fazer o concurso de Itaguaí, nós estamos com 74 questões comentadas de aspectos históricos e geográficos e atualidades de Itaguaí, tá? O que você vai encontrar nesse material? História, geografia de Itaguaí, atualidades do Brasil, do mundo e da cidade de Itaguaí. Então, esse material aí super completo para você, por apenas R$18, nós estamos oferecendo aí para você fazer bastante questões para sua prova, tá bom? Se você vai fazer o concurso do Guarda Municipal, nós estamos com 167 questões comentadas de conhecimentos específicos para a Guarda Municipal de Itaguaí por apenas R$22. Aqui para você rapidinho, toda a parte específica do guarda que está sendo abordada lá na nossa 167 questões. Para adquirir esse material, gente, vamos lá. Você agora tem a opção do nosso site, expressoconcurso.com.br. Se você assistir as nossas primeiras aulas, eu vou lá no site, lá nas aulas eu mostro para você direitinho como adquirir pelo site. No site você pode pagar com cartão de crédito e baixar na mesma hora o material, tá bom? Mas se você quiser fazer com boleto bancário, você também tem a opção do PagSeguro. O link vai estar na descrição do vídeo. No PagSeguro você paga com boleto e aí você aguarda que no dia útil seguinte o pagamento é liberado e o material é enviado para o e-mail que você vai ter informado lá como da sua preferência, tá bom? Professora, não mexo com internet, não entendo nada disso, não gosto dessa coisa de comprar assim virtualmente. Nós temos também o número do Zap na descrição do vídeo, você pode entrar lá, falar diretamente com o professor Magno, ele vai te enviar as nossas contas bancárias, onde você pode fazer transferência ou depósito e também receber o material no e-mail da sua preferência, tá bom? Então assim, tá aí todas as opções para você, né, adquirir o teu material aí e começar o quanto antes, né, acelerar aí o quanto antes a sua preparação para esse concurso, tá bom? Beleza, gente? Agora, gente, vamos lá para a nossa terceira aula. Se você não assistiu a nossa aula 1 e a aula 2, vai aparecer para você um cardzinho. Vai lá, assiste as duas primeiras aulas e depois volta para cá para nos acompanhar, tá bom? Para você não ficar assim muito perdido. Nós já falamos lá do início do aldeamento, né, de quando Itaguaí começou a ser habitada pelos portugueses. Primeiramente, nós vamos ter a ordem dos jesuítas lá, cuidando da parte do aldeamento dos índios tupiniquins e carijós, que foram índios trazidos para a região pelo governador, até então governador do Rio de Janeiro, que era o Mendes Sá, tá? Ele expulsa os tupinambás, que são os verdadeiros nativos da terra, e traz para lá os tupiniquins e os carijós, que passam a habitar aquela região, e ali nasce um aldeamento. Esse aldeamento vai receber os jesuítas, e os jesuítas vão cuidar da administração dessa aldeia, tá? E vão catequizar esses índios. Então, através da presença dos jesuítas, nós vamos ter importantes construções, como a igreja de São Francisco Xavier, que é a igreja matriz da cidade de Itaguaí. Até os dias de hoje está lá de pé, né? Beleza? Então, todas essas informações com detalhes estão nas primeiras aulas. Se você não assistiu, assista, tá bom? Vamos agora para a terceira aula,
onde nós vamos falar da parte da economia, ou seja, em outras palavras, né? O que se fazia para se gerar renda, para se gerar meios, né, de sobrevivência naquele local, naquela localidade, né? Quais eram as atividades econômicas que estavam presentes em Itaguaí durante aquele período ali colonial, tá bom? Vamos lá? Gente, primeiro eu tô dando um destaque especial ao engenho do Facão, tá? É um engenho de extrema importância na história de Itaguaí. Inclusive, nessa imagem que está aparecendo para vocês aí na tela, nós temos ao fundo, né, uma imagem do prédio, né, do funcionamento da estrutura onde funcionava o engenho, tá? O que era um engenho, né? Para começo de conversa, você está me assistindo aí, de repente fala assim, poxa, professora, eu estudei história há muito tempo, eu não sei o que é um engenho, né? Engenho eram construções feitas, eram locais que se fazia, onde se fabricava açúcar, tá? Então, sabe que no Brasil se plantava muita cana de açúcar, cana que sempre, a nossa terra sempre foi muito fértil aos canaviais. Então, se pegava a cana de açúcar, se levava até esses locais, que eram os engenhos, e lá essa cana de açúcar era transformada em açúcar, para que esse açúcar fosse então comercializado, fosse vendido tanto no Brasil, como vendido para o exterior. O Brasil, durante um bom tempo da sua colonização, vendia muito açúcar para o exterior, foi uma grande fonte de renda, tá? Para as terras brasileiras, essa venda do açúcar, tá? Itaguaí teve um engenho, que era o engenho do Facão, foi construído pelo governo. Ele, na verdade, o nome desse engenho é engenho de Nossa Senhora da Conceição de Itaguaí, tá? Engenho de Nossa Senhora da Conceição de Itaguaí, tá bom? Ele vai receber um apelido. Que apelido é esse? Engenho do Facão. Por quê? Porque esse engenho foi construído numa fazenda que tinha o nome de Facão, tá? Então, o engenho do Facão por causa da fazenda do Facão. Mas o nome do engenho é Nossa Senhora da Conceição de Itaguaí, tá bom, gente? Então, fica com esses nomes aí na sua cabeça, tá? Próxima informação, gente, esse engenho foi inaugurado. Ele começou a fabricar açúcar, né? A primeira moagem de açúcar que aconteceu nele foi em 1794, olha só quanto tempo, né? Ele contava com 200 escravos no início, tá? Tá até engoliu o i aí para você, né? Mas é início, tá? Não é início não, é início, tá? Então o governo, né, colonial mandou 200 escravos negros, né, para trabalhar nesse engenho. A escravidão do africano já era uma realidade no Brasil nesse período. E ele e o engenho que tinha em Piraí, que é bem próximo, esses dois engenhos tiveram um grande sucesso, tá? Um grande êxito na produção de açúcar, foram muito fortes nesse ramo de negócio. Por que esse engenho foi tão próspero, né? Por que ele deu certo? Primeiro, por causa da alta produtividade das terras, tá? A fazenda de Santa Cruz, que a gente já falou na última aula, que era a região onde estava situada ali onde hoje é Itaguaí, essa região era muito boa, sabe? Muito boa para plantar, era uma terra muito fértil, tá? Então essas terras elas davam muita cana de açúcar, muita. Isso facilitava muito a atividade do engenho, porque tinha muita cana para moer, não é? Quanto mais cana, mais açúcar, né? Também a abundância da lenha. Os engenhos, gente, eles utilizavam fornos, né? Eles precisavam de lenha. Era através do fogo que era feita ali aquele caldo da cana, ele era fervido, aquilo era trabalhado para se tornar no melaço e depois no açúcar. Então, precisava de bastante lenha para conseguir manter o fogo sempre acesa nos caldeirões, né, dos engenhos. E essa terra, né, as matas ali de Itaguaí sempre foram muito ricas em lenha. Sempre teve muita lenha disponível, tá? E também Itaguaí possuía ali, eram rios, né, que davam para o mar,
o que facilitava ali a exportação pelo porto, tá? Isso ajudou muito também no desenvolvimento do engenho da região, tá bom? Gente, vamos lá. O engenho do Facão deu muito certo, prosperou muito, trouxe muito dinheiro para Itaguaí e foi feliz para sempre? O que vocês acham? Não, né? Não. Esse engenho ele foi vendido em 1803. Em 1803 não, em 1806. Vocês estão olhando aí na tela. Em 1803 houve um decreto, uma ordem do governo para que esse engenho fosse vendido, tá? Você vê que ele estava funcionando aí há pouco mais de 6 anos e ele dava muito certo. E na época houve uma grande polêmica. Até hoje os historiadores não compreendem bem as razões pela qual esse engenho foi vendido na época pelo governo, tá? O que a gente sabe é que o governo alegou que tinha dívidas, tá? Que a província, que Itaguaí possuía dívidas com a província do Rio de Janeiro e que a venda desse engenho iria custear o pagamento dessas dívidas, tá? Uma história muito mal explicada, tá? E aí esse engenho foi adquirido pelo Antônio Gomes Barroso e o que se sabe é o seguinte, que o preço foi bem baixo, não houve concorrência, tá? Simplesmente meio que deram de mão beijada para esse Antônio Gomes Barroso, que se tornou proprietário desse engenho e foi proprietário desse engenho até morrer, se eu não me engano ele morreu em 1825, já morreu bem velhinho, tá bom? Então, tá aí a história do engenho do Facão, né? Desde 1794 até 1806, quando ele é vendido a preço de banana para o Antônio Gomes Barroso, né? Você vê que é uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado, né? Coisa pública ser vendida, mais barato do que vale. Isso aí nunca aconteceu. Isso não acontece hoje em dia, só acontecia antigamente, né? Mas deixa pra lá, a gente não está aqui para falar disso, a gente está aqui para aprender história e fazer uma bela de uma prova e entrar nesse concurso, né? Vamos lá? Engenho do Facão foi. Vamos falar agora de outras culturas importantes. Ai, professora, você está falando de economia, você está falando de engenho, de açúcar, de dinheiro, de negócio, de business, né? E agora vem falar de cultura. O que tem uma coisa com a outra? Calma. Cultura, gente, é uma palavra que vem da agricultura, tá? Agricultura, tá bom? Então, cultura, na verdade, a origem da palavra tem a ver com plantação. Então, o que eu quero falar para vocês aqui é sobre as plantações, os tipos de produtos que eram plantados em Itaguaí e que deram certo, tá? E que funcionaram bem e que trouxeram renda e prosperidade para Itaguaí, que foi, né, uma aldeia, e depois a gente vai ver, ele vai virar vila, município, enfim, muito próspera da província, né, do Rio de Janeiro. Vamos lá. Primeira cultura que deu muito certo foi a mandioca. Inclusive, em Itaguaí, na época, foram instaladas 2 fábricas de farinha, que contavam com as plantações de mandioca na sua fabricação, tá? Temos o milho, temos o arroz, temos o feijão e não pode faltar o café, né? A gente sabe que o café no século XIX no Brasil foi o produto mais forte da economia brasileira, foi o café, tá? Então, não houve local de terras cultiváveis que não tenha em algum momento abrigado ali uma produção de café, tá? Então vamos lá, mandioca, milho, arroz, feijão, café. Esses foram alguns dos produtos mais importantes plantados na região de Itaguaí, tá bom? Beleza, gente? Vamos lá para uma questãozinha de fixação. Essa questão é retirada lá do nosso material e a questão diz assim: entre os fatores que contribuíram para o sucesso do engenho de Itaguaí, encontram-se exceto, ou seja, eu quero aquele fator que não faz parte, tá? Eu quero aquele que não tem a ver com o sucesso do engenho, tá? Lá de Itaguaí, do engenho do Facão. Vamos lá? Letra A. O engenho do Facão deu certo por causa da abundância de matas fornecedoras de lenha? Sim ou não? Sim. Não deu certo por isso? Deu certo por isso também, né?
B. O engenho do Facão deu certo por causa da existência de um porto por onde era possível exportar o açúcar e demais derivados da cana? Perfeito, tinha sim, tá? C. Alta produtividade comum à terra de fazenda de Santa Cruz, ou seja, essa alta produtividade facilitou no desenvolvimento do engenho? Também, né? Então, portanto, aquela que não é um fator e, portanto, é a nossa resposta, seria a letra D. Vamos ler. O engenho do Facão deu certo porque havia uma política de incentivos fiscais oferecidas pelo governo colonial? Em algum momento eu falei que o governo ajudou o engenho a crescer com incentivos fiscais? Não falei, né? Então, não, tá? Como a gente quer aquela que não tem a ver com o crescimento do engenho, a resposta correta é letra D de dado, né? Política de incentivos fiscais, isso não aconteceu. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, gente. Rapidinho lembrando vocês aí dos nossos materiais, 74 questões comentadas. Questões como essa, algumas mais simples e outras mais complexas. Eu já vi algumas provas da Sepuerg. Não é uma banca tranquila, tá? Ainda mais você que fez o concurso da Clean recentemente, a Selecom, ela é muito tranquila. A Sepuerg é uma banca, ela costuma pegar um pouquinho mais pesado. Não sei no nível fundamental como é que ela vai se comportar. Eu já fiz provas dela em nível médio e superior. Nível fundamental eu ainda não tive contato com provas dela de nível fundamental. Então não sei qual vai ser o nivelamento dela para vocês nessa parte de história. Mas por isso que nesse material aí que a gente está oferecendo, eu procurei alternar questões mais simples e questões um pouquinho mais difíceis. Porque aí você vai estar preparado para o que a banca te oferecer no dia da sua prova, tá bom? Então nós temos aí nossas questões comentadas, se você puder adquirir vai te ajudar muito. E também para o pessoal da Guarda Municipal, nós temos aí 167 questões comentadas só em cima dos tópicos do edital da Guarda Municipal. Tem aí o link do PagSeguro na descrição do vídeo, você pode pagar lá com boleto bancário, com cartão também, né? Ou se você preferir, você pode comprar diretamente no nosso site, expressoconcurso.com.br. Você compra, pagamento autorizado na mesma hora, você baixa o material no teu computador, no teu celular, no teu tablet, enfim, no aparelho que você estiver utilizando. Você já pode começar a estudar na hora, você não vai precisar aguardar chegar no e-mail, você vai receber no mesmo momento, comprando pelo nosso site, tá bom? Qualquer dúvida, tem o Zap também aí na descrição para você falar e ser ajudado da melhor maneira, tá bom? Gente, um grande beijo. Não esqueça de curtir aí, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho que tem mais aula vindo aí para Itaguaí, tá bom? Beijão, fica com Deus, estuda, que a vida muda.